Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos, TV Manaim. Aí na sua região tem um canal aberto, você pode acessar aí, ou você vai ver na tela os canais, ou mesmo você pode com a câmera do seu celular no QR Code nosso aí e descobrir o número, o canal na sua região. Se você preferir, também pode ser pelos canais da Sky, canal 87, 587, ou ainda nas nossas plataformas no YouTube. Canais, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que participam conosco, são servos de Deus e são muito bem-vindos aos nossos programas. A todos, a paz do Senhor. Nós vamos continuar, pedindo um pouco de desculpa aos nossos irmãos, que no programa anterior nós ficamos tão empolgados com o assunto que passamos um pouquinho e não concluímos o programa anterior. Então, hoje nós vamos concluir o programa anterior, quando eu roubei a palavra aqui do nosso pastor Guilherme, que estava falando sobre os obreiros, e ele estava falando sobre o conhecimento que os obreiros precisam ter da doutrina, e eu fiz aquela observação sobre a doutrina. Então, volto com a palavra, pastor Guilherme, o pastor Damiano está aqui também. Pastor. Nós estamos falando isso porque é a continuação do programa anterior. Pastor Guilherme. Pai do Senhor, pastor Amadeu, nós estávamos falando sobre doutrina, o senhor fez uma introdução acerca daquilo que a nossa vivência, a nossa experiência, que a doutrina e aquilo que nós praticamos emerge da palavra, né? Então, dentro disso, nós vamos levar para aquilo que o senhor revelou a nós ao longo desses 58 anos e que é a nossa prática de culto, de reuniões, de tudo, desde da reunião mais simples até a mais importante, nós praticamos e a nossa experiência. Exemplo, clamou pelo sangue de Jesus. É uma doutrina bíblica, está na palavra. Não tem como questionar isso, está aqui. Então, quando você fala do sangue, que é uma doutrina, e nós começamos o nosso culto com... Deixa eu fazer um parentezinho aqui. Sim. Há irmãos que às vezes vai lá na internet, pesquisa e tal, que absurdo dizer que o Espírito Santo é o sangue e tal. Irmãos, a Bíblia, ela tem figuras. No Velho Testamento, a lei dizia, o Senhor falou lá, Moisés que falou, a vida está no sangue. Está lá na lei. Então, o sangue prescrito lá no Velho Testamento, ele é um tipo. Quando nós falamos de sangue e falamos do Espírito Santo, não estamos falando de sangue biológico, não estamos falando de hemácias, glóbulos brancos e plaquetas. Nós estamos falando de um tipo, ou seja, o sangue na vida espiritual da igreja é tipo do Espírito Santo, é isso. Continua, Guilherme. E dentro disso que nós estamos falando, do clamor pelo sangue, da experiência com o Espírito Santo, o acesso à presença do Senhor, o obreiro precisa entender, viver essa experiência de doutrina, entender o porquê que nós temos isso como doutrina e na hora da prática, que nós estamos falando de marcos antigos e a nossa apostila dos marcos antigos, que saiu no fim do ano passado, relata sobre isso, sobre como levar a igreja a fazer o seu clamor e apresentar no início dos cultos o clamor pelo sangue de Jesus, o clamor da igreja, né? Então, posso falar da parte prática já? Fala. Então, o obreiro, quando vai iniciar o culto, no período do clamor, ele vai colocar a igreja de joelho, vai dar aquele tempo para cada um fazer o seu clamor, cada um se apresentar diante do Senhor com o seu pedido de perdão, porque o clamor é isso, você vai se apresentar ao Senhor como pecador. Senhor, eu sou pecador, imperfeito, falho, estou indo à tua presença através do sangue que foi vertido no meu lugar, o sangue de Jesus, para
perdão do meu pecado. Então, o obreiro, ele clama, ele apresenta o clamor da igreja e assim dá-se início ao culto. Esse é o primeiro Deixa eu agora fazer uma pergunta a você. Sim. Então você tem, o culto começa, não é? O culto solene começa com a igreja de joelho clamando pelo sangue de Jesus. A igreja, você falou muito bem, né? Tem que dar um momento, né? Pelo menos aí 30 segundos, 1 minuto. E eu faço algumas perguntas a você. Alguém no culto pode ficar liberado dessa situação? Instrumentista, por exemplo? Não. Ele pode ficar sentado tocando enquanto a igreja está de joelho clamando? Não, porque é um momento solene, né, pastor Amadeu? É um momento então, em que todos vão estar de joelhos. A não ser o irmão que tem um problema de doença lá do quadril, tem um problema de doença do joelho, que não consegue. Sim. Não vai ficar de pé, claro, isso não é uma coisa, não é uma lei, mas essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, então, você já respondeu a primeira. Sim. Então, todos têm, né, que se prostrar ali e tal. É um momento solene, então ninguém conversando, se movimentando. Sim. Não, perguntando qual o louvor que vai tocar depois do clamor e tal. É um momento solene. Então, a segunda pergunta que eu faço, Guilherme, a igreja começa, fez o clamor e tal. As orações que virão depois são necessárias que haja repetição do clamor? Não são necessárias, porque o clamor já está feito. E ali o perdão já foi derramado sobre a igreja. Então, a partir daquele momento que nós somos perdoados, a oração após o clamor, durante o culto, é de adoração ao Senhor, justamente pela comunhão que o perdão nos ofereceu, que aí entra aquilo que o senhor falou da questão de que o sangue é tipo do Espírito Santo, porque a comunhão é com o Espírito. Então, nós alcançamos a comunhão, nós alcançamos o perdão e agora nós somos gratos. Gratos por estarmos na presença do Senhor. Muito bem. E aí nós temos, como consequência disso, a experiência de corpo que o Senhor nos deu, Igreja Corpo de Cristo, e também a palavra revelada, né? Que foi aquilo que o Senhor falou no programa anterior sobre o início da doutrina da questão da Bíblia além da letra. Né? Você tem que conhecer a palavra, você tem que manusear bem a palavra para você alcançar os mistérios e as riquezas espirituais. Para ir além de Cariacica, eu tenho que passar por Cariacica, né? Paulo ele fala muito bem a respeito disso, além da letra, né? Porque Paulo viveu isso, né? Ele conhecia a letra e na letra ele até perseguiu, prendeu alguns irmãos. Quando ele conheceu a Bíblia além da letra, ou seja, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, quando ele impuseram as mãos sobre ele agora está vivendo um novo momento, porque você só consegue ir além da letra através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você vai ficar na letra, na razão. E a letra era do Velho Testamento naquela época. Exatamente, a letra era do Velho Testamento. Mas ele entendeu isso perfeitamente. E colaborando com o Guilherme aqui, esse início do culto com o clamor, isso é a chave para você entrar. O clamor ele nos dá acesso ao Santo do Santo. Então, aí nós vamos prestar o nosso culto ao Senhor. Se você não entrou... Está claro no tabernáculo. Se você não entrou, você está lá de fora. O estudo sobre o tabernáculo. Exatamente. E aí, quando você entra ali, através desse clamor, desse momento de confissão, desse momento de fé também, né? de ousadia, né? de você entrar, você tem que ter ousadia também. Aí você vai poder ouvir a voz do Senhor, como Moisés ouvia a voz do Senhor. Pastor Amadeu, isso que o pastor Damiani e o senhor estão dizendo é muito importante, e o senhor fez menção do tabernáculo. Eu quero ler aqui Levítico 17:11, que diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Exatamente. Pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, veja, vamos parar aqui um minuto, porque está dentro desse assunto que eu queria falar com vocês. Olha só, no programa anterior, eu até tomei um pouco do tempo do Guilherme, falando sobre
aquela expressão dos reformadores, sola scriptura. Sola scriptura. Veja só, eu disse naquela oportunidade que essa expressão foi usada pelos reformadores para fazer distinção com aquilo que a Igreja Católica dizia que não era só a Bíblia. Tinha os dogmas, tinha os concílios, tinha os conceitos, tinha uma série de coisas. As bulas papais. As bulas e tal, tudo bem. Então era um conjunto e junto com isso vinha a Bíblia. Então a Reforma diz, só a Bíblia. Só a Escritura, só a Bíblia. Então, tá certo, para nós só a Bíblia. Só que, quando nós falamos, o Francisco falou, além da letra, nós temos que ir aqui. Então, vamos lá. Lá no culto levítico, está lá. Porque a vida da carne está no sangue. Isso é profético. Vejam uma coisa, o Guilherme e Francisco. Eu sou médico. Você também é da área médica e tal. Você não é da área médica, vê só o seguinte. Rapaz, Estou aprendendo. no Êxodo, nas doenças infecto-contagiosas, lê lá no Êxodo o diagnóstico diferencial da lepra para outro tipo de enfermidade. O sacerdote ia lá e diz assim, se tiver pápula, se a pápula regredir em 7 dias, ele pode voltar ao convívio, porque não é lepra. Mas se secar, se ficar desse jeito, por mais 7 dias, se não voltar é lepra. Deus deu. O sacerdote não era médico. Olha que coisa interessante. Então vejam, tudo isso é profético. Então, tudo... Claro, para nós a lepra é tipo do pecado. Então tem muita coisa, não vou entrar nesse detalhe. Mas veja a doutrina aí dentro. Então quando você fala, lá ele diz assim, a vida da carne está no sangue. Você sabe em medicina hoje que se o sangue parar de circular, o corpo morre. Verdade. Isso é claro. Então, a vida da carne está no sangue. Se o sangue parar, o corpo morre. Ora, nós pegarmos a igreja que no Novo Testamento é citada como corpo. Se ela é citada como corpo, na carta aos Coríntios, O sangue tem que ser... está circulando. E na carta aos Efésios, ele diz que se ela é corpo, o cabeça é Cristo, está falando de sangue. Que sangue é esse? Que sangue é esse? É biológico? É o Espírito Claro Santo. que não. Você fala, então veja, Guilherme, o obreiro, ele precisa conhecer a doutrina, porque ele não é nossa, ele é bíblica e tal. Ele precisa conhecer isso, porque ele vai ter que desenvolver em cima disso. Continua. E a importância do clamor, Pastor Madeu, Pastor Francisco, os irmãos que estão nos assistindo, e a diferença do clamor é que todas as vezes que você chega diante do Senhor, não é por uma mera formalidade ou por uma vã repetição. Porque quando você fala de apresentar o seu clamor, você tá a figura que se tem é quando o homem pecador pega um animal e vai até a entrada do tabernáculo e ali oferece aquele animal para morrer no lugar dele. Então ele vai, coloca a mão sobre a cabeça do animal, transfere a sua culpa e o animal é imolado e verte o seu sangue para que ele fosse perdoado. E aí nós precisamos entender isso, porque hoje não é mais o animal. Hoje nós temos o Senhor Jesus que fez isso em nosso favor. Isso aí, vou entrar novamente na doutrina que você está falando para o obreiro. Na consagração do sacerdote, porque você tinha vários sacrifícios, né, lá no culto. Sim. Quando você tinha o sacrifício para a consagração do sacerdote, era diferente. Era da seguinte forma. Aquele que ia ser consagrado, olha só a doutrina do sangue aí. Né? As pessoas, e tal, vocês são, e tal, aquela coisa toda. Mas... Veja lá, nada é por acaso. Então, o que Deus orienta Moisés a ensinar Arão e os filhos de Arão? Moisés fala com Arão, que era o irmão dele. Você vai pegar seus filhos que forem levantados para serem sacerdotes,
no dia da consagração do sacerdote, o animal, o cordeiro, vai ser colocado sobre o altar. Eles vão segurar a cabeça do cordeiro. Podia ser, por que não botou para segurar as pernas, pô? Podia botar para segurar os pés, as pernas, pô. Cabeça, né? O comando, né? Segura a cabeça enquanto ele é sacrificado. Enquanto o sangue é derramado sobre todo o altar, você vai pegar, Arão, o sangue e vai colocar o sangue na orelha direita do sacerdote que vai ser consagrado, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Aliás, em medicina... Não é polegar, pé. Pé não é polegar, é hálux. Mas tudo bem, na Bíblia vale. Então, mas porque é a tradução, né? Não quer dizer nada. Então, veja. Olha só. Por que Deus, na sua infinita sabedoria, orienta? Será que tinha alguma... É por acaso? Por que manda colocar o sangue? Primeiro manda segurar a cabeça. Depois sangue na orelha, no polegar e no pé. Está claro. Cabeça, o governo, o cordeiro. Então, nós somos sacerdotes. Mas a nossa condição é o quê? O crente hoje é o sacerdócio universal. Ele tem que estar integrado, dependente do governo do cordeiro que morreu. Exatamente. E nessa dependência, o sangue do cordeiro na orelha direita, polegar da mão e no hálux, no polegar do pé. Ouvir. Por quê? Ouvir. Esse dedo, polegar, Deus podia ter botado o dedo indicador, pô, ou no outro. Por que polegar? O polegar é o único que articula com todos os 4 dedos. Exatamente. Os outros não articulam entre si, só esse. E lá na igreja fala do apóstolo. Também é o dedo que dá sustentação a toda a mão. Esse aqui é o mais forte, tá? Então, é o trabalho, é a doutrina. Então, ele tem que ouvir. É o apóstolo. O obreiro, ele tem que ouvir. Para realizar. Ele tem que... A doutrina para fazer, para realizar, ele precisa conhecer a doutrina. Sem esse dedo, a mão não tem força. Não. Ele precisa conhecer a doutrina para poder realizar a obra. Precisa conhecer a doutrina. Precisa andar no caminho. E o dedão do pé, que é o hálux, que é o polegar do pé, é o dedo que te dá, que dá a você a base para mudar o passo. O equilíbrio, Quando você, né? se você perde, tanto em seguro, eu faço perícia, quando você perde o dedo, ou esse dedo, polegar, ou o dedão do pé, que é o hálux, que é o polegar aqui, do pé, quem perdeu esse dedão do pé, ele manca. Não consegue andar. Ele cocheia. Perfeitamente. Porque ele não tem a base para mudar. Ele interrompe o passo. Olha só que coisa interessante. Doutrina. O obreiro precisa conhecer. Então, ele tem que conhecer isso. Ele tem que ouvir. Ele tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Primeiro compromisso com o governo. Com o governo. Governo. Cabeça. Governo. Depois ele é dependente do governo. Tem que depende do entender governo. isso. Tem que ouvir. O que o Espírito está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir. Depois é conhecer a doutrina para poder realizar a obra. Isso. Sem conhecer a doutrina, não realiza a obra. Entendeu? E depois ele tem que andar reto. Não pode cochear. Isso é doutrina. Maravilha. Entendeu? Então, veja só, ô Guilherme, nós não temos na vida da igreja, nós não temos uma formação acadêmica. A nossa formação é do Espírito. Aí você diz assim, isso nós aprendemos num banco de escola? Não, o Senhor foi revelando. Pô. Eu posso ir além? Vai. Porque depois do sangue na orelha, no polegar da mão e no polegar do pé direito, ele manda colocar óleo. Né? E óleo e água, o sangue é água, né? Na sua maior parte. Água e óleo não se misturam, né? E são duas funções distintas do Espírito Santo no governo
do sacerdote, que é o sangue, que é a questão da ação do Espírito Santo no meio do corpo, mas o óleo é a alegria, é aquilo que sela. Porque quando você coloca o óleo por cima, você continua vendo a marca do sangue, não tampa, não se mistura. E isso é a nossa experiência de governo do Espírito Santo, o sangue que circula no meio do corpo, mas em cima de uma alegria da salvação. Esses dias eu estava vendo um comentário, por acaso eu comentário, não. Quem estuda a Bíblia não fica, não segue a igreja Maranata. Olha só. É o contrário, né? Você imagina, É o contrário. Isso, quem dizem às vezes são os reformadores. Veja só, qual foi a grande batalha os grandes avivalistas do século XVIII e XIX? Vou dar um exemplo. Os irmãos Wesley, na Inglaterra, no Reino Unido, a grande batalha que eles tiveram foi com os reformadores, que não criam no batismo com o Espírito Santo, tem dons espirituais. Então veja uma coisa, conhecer letra, vou pegar aqui uma frase dita por um reverendo, que eu não vou dizer o nome, professor dos mais renomados institutos de teologia do Brasil. Uma entrevista dele, ele disse que ele sentia, como dizer assim, tristeza em ver muitos que entraram no curso tão crentes e saírem tão descrentes. Dito por um professor de seminário teológico e tudo mais. Porque se você pegar a Bíblia e levar para a razão, a letra mata. E aí a turma questiona, porque a letra mata, que também não quer dizer isso, está fora do contexto. Mas mata, tá aí, ó, a prova. Assim, eu até já falei isso uma vez aqui. A maior prova que a letra mata é em Paulo. Saulo. Que quando ele estava na letra... Respirava ameaças. Quando ele estava na letra, ele matava os irmãos. Mas depois que ele entendeu a palavra, ele passou a viver de uma forma diferente. Né? Eu tenho uma colocação sobre isso. A letra, ela não dá vida. Porque morte é o oposto de vida. Então a letra não dá vida. Agora, vamos para o meu caso. Eu fui cristão a vida toda. Fui católico, tinha a minha fé católica, aquela coisa toda, não estou criticando aqui e tal. Mas eu entrei na faculdade para fazer medicina e a minha primeira experiência nas aulas de anatomia, lá dissecando o cadáver, foi que aquela fé que eu pensava que tinha, acabou. Morreu ali, né? Morreu ali, entendeu? Então, porque vendo aquele, a minha peça anatômica era um homem. Eu toda vez que eu chegava para trabalhar, para dissecar, eu ficava olhando e eu pensava na vida daquele... Mano, era um homem de mais ou menos uns 50 e poucos anos. Então, mais ou menos assim, esse homem teve uma juventude, não sei o que, ele tem família, não sei. Então, aquilo ali era a minha experiência de fé racional. A minha grande experiência de conversão foi quando eu tive uma experiência ouvindo um dom espiritual. Então, veja, a Bíblia, você acha que alguém ia me convencer usando Bíblia na letra? O primeiro pastor que me evangelizou era da igreja. Eu estudava junto com um jovem da Maranata, que hoje saiu. Eu fiquei, ele saiu. Mas ele me evangelizou, ele me trouxe para a igreja. O pastor chegou para mim
sabia da minha religião, e disse assim, a sua igreja é uma sinagoga de Satanás. Eu quase matei ele, porque eu voltei derrubando no pescoço dele. Então, veja só, é que aquilo ali ia me convencer, ele estava citando um texto do livro de Apocalipse de Babilônia. Tá, citou lá. Mas não sabia o que era aquilo, com isso, aquela palavra, para mim, foi extremamente agressiva. Exatamente. Então, a letra mata. A letra mata. Quer dizer, veja uma coisa, só encerrando aqui, porque dentro do seu assunto. Quando Pedro pega a espada e vai na cabeça do servo do sumo sacerdote, eu pergunto aos irmãos aqui, já disse isso no seminário, você acha que Pedro mirou a orelha do servo do sumo sacerdote? Ele não era um espadachim, ele não era um homem habilidoso com a espada. Ele era pescador. Ele pegou a espada, ele deu para pegar onde pudesse, cabeça, ombro, peito, lá. Pegou na orelha, arrancou a orelha. Veja, mas Deus, aquilo ali estava no projeto de Deus. Era profético, né? Profético, claro. A espada, na violência, ela... Na razão, ela fere o ouvido. Ela fere o ouvido. Fere o ouvido, ela não atinge o coração do homem, ela fere o ouvido. Entendeu? Veja só, ali, isso é doutrina. Isso é importante. Você está entendendo? Então o que acontece? O obreiro, hoje, Guilherme, dentro do tema que ele precisa... E isso nós aprendemos no início da obra e foi muito importante. Nós estamos... E não deu tempo nem de falar das demais doutrinas, né? Não, mas nós vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Tem que falar sobre as crianças também. Vamos voltar com as crianças. O próximo programa, o Francisco vai falar novamente sobre as crianças, o levantamento das professoras, o trabalho das professoras, entendeu? Depois nós voltamos sobre os obreiros, tudo isso vamos trabalhar com calma nisso aqui, porque nós estamos ajudando os ministérios. Exatamente. Isso aí. Amém? Amém. A paz do Senhor. Paz do Senhor. A paz do Senhor, meus Guilherme, irmãos. Damiane, a paz do Senhor a todos. Passamos um pouquinho da hora, mas é muita coisa, não é? A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. TV Manaim, uma TV para você ver.